Olá pessoal, nós vamos iniciar agora no nosso canal a parte relacionada a dicionário. O tema que nós vamos trabalhar é dicionário também. E nós vamos iniciar com a palavra aporofobia. Você sabe o que é aporofobia? A versão aos pobres é eleito palavra do ano na Espanha. Vamos entender o que significa essa palavra. Antes de continuar o nosso vídeo, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, dê o like, ative o sininho para receber as nossas informações, ok? Então, o que é aporofobia? O neologismo recentemente incorporado ao dicionário em espanhol, ele foi criado pela filósofa Adela Cortina. Creio que é oportuno que esse fenômeno seja reconhecido e que tenha um nome, disse a acadêmica. Então, aporofobia, a aversão aos pobres, foi eleita a palavra do ano pela Fundação Espanhola Urgente, a Fundação Fundel, em evento promovido pela agência de notícias EFE e pelo banco BBVA. Este neologismo, recentemente incorporado à versão digital do dicionário pela Real Academia Espanhola, foi criado pela filósofa espanhola Adela Cortina e usado em vários dos seus artigos jornalísticos e em livros, onde ela adverte sobre o fato que se usa termos como xenofobia ou racismo para classificar o rechaço a imigrantes ou a refugiados, quando, na verdade, essa aversão não se produz por sua condição de estrangeiros, e sim porque são pobres. Diz ela, creio que é oportuno que se fale de um fenômeno que existe e que este tenha um nome. Me chama a atenção quando se diz que é preciso dar nome às tormentas, por exemplo, ou aos ciclones, porque assim as pessoas se previnem contra eles. A aversão aos pobres, a atitude de relegá-los socialmente, também é algo que se deve prevenir, porque é o mais contrário à dignidade das pessoas e um desafio contra a democracia. Não pode ser que uma parte da população despreze a outra e a considere inferior, explicou a autora do livro Aporofobia, a aversão aos pobres. Pois é, pessoal, isso tem alguma coisa a ver com o nosso Brasil de hoje? Nós temos muitas demonstrações aí de rechaço aos pobres, de desrespeito ao pobre, de nojo dos pobres. Interessante que ninguém imagina essas pessoas que têm nojo, que demonstram nojo de pobre, não imagina quem produz o pobre e a pobreza, que é o sistema. Recentemente eu vi uma entrevista do padre Júlio Lancelotti, que ele trabalha com os moradores de rua. Ele foi agredido, inclusive, porque trabalha com os pobres. O estado de São Paulo, por exemplo, tem demonstrado uma característica muito fascista de horror, de medo aos pobres. E outra coisa que é interessante a gente relacionar é como a gente ri muitas vezes de piadas sobre pobre. O filho de pobre numa festa faz isso, o filho de rico faz isso, o pobre faz festa assim, o rico faz assim. Então, pois é, isso tem a ver também com o horror que se tem aos pobres. Isso não é uma coisa natural, é uma coisa construída, uma coisa criada, inclusive pelas elites que se instalaram no país e no mundo. O horror, o medo ao pobre, essa aversão ao pobre, sem levar em consideração que o sistema criado exatamente pelas elites, que tomaram conta dos continentes, que invadiram os continentes, no caso do Brasil, que mataram milhões de índios, por exemplo, que invadiram os países africanos, que tomaram suas riquezas e que a partir daí construiu um Estado voltado para os seus interesses, os seus valores e qual a consequência direta para as pessoas que foram subjugadas à exploração, à pobreza e à humilhação. E hoje no nosso Brasil nós vivemos exatamente um país polarizado entre ricos e pobres. Essa eleição deixa muito claro exatamente um candidato que demonstra racismo, preconceito, o candidato ele não. Esse candidato exatamente que demonstra o horror ao pobre e principalmente aqueles que lutam a favor
dos pobres. Então, aporofobia é a palavra da vez no nosso dicionário, ok? É isso que tinha para dizer para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e clicar no nosso sininho. Até mais!